Olá, meus queridos amigos e amigas. Eu já comentei com vocês aqui recentemente sobre a cultura do cancelamento. Hoje eu vou falar sobre a cultura da morte. Nós estamos vivendo uma pandemia do coronavírus. Eu nunca imaginei que pudesse passar por isso. Estamos há 5 meses confinados e o que mais se fala no Brasil hoje é sobre morte. Cultura da morte. 120 mil pessoas já morreram em função da pandemia. E as pessoas estão apavoradas, as pessoas estão desesperadas. Os negócios caíram, nós estamos confinados dentro das nossas residências. É uma situação bastante crítica. A cultura da morte é uma coisa antiga, muito antiga. Pode se dividir em duas partes ou tendências. As culturas pré-hispânicas, onde é hoje o México, a Colômbia, Peru, Equador, Guatemala, na região andina, os povos de lá, os astecas, os maias, os teotocas, eles ofereciam aos deuses, eram diversos deuses, o sistema era politeísta, tinha vários deuses, do sol, da lua, do mar, do rio, das serpentes, da cultura, do milho. Eles ofereciam crianças, matavam crianças, tiravam o coração, matavam crianças e jovens e ofereciam os deuses. Quem vai ao México, lá naquelas pirâmides do interior, vê lá os templos ainda onde foram registrados alguns desses acontecimentos. Não foi exclusivo de lá. Na Europa, antes, no medieval até antes, toda uma caça às bruxas, matança para limpar os espíritos. A igreja teve a época da Inquisição, que as pessoas eram mortas em fogueiras, ou era cristão ou era queimado vivo. As tribos africanas, no Egito, na Ásia, na China, na Índia, essa cultura antiga de sacrificar pessoas, sacrificar especialmente jovens e crianças, para oferecer aos deuses, era uma coisa corriqueira. Depois, com o advento do cristianismo e no Império Romano, e também com a chegada do islamismo, da religião, dos conceitos religiosos na China, com Confúcio, com Buda, com Maomé, com Alá, essa situação se modificou. O Império Romano adotou o cristianismo e aqueles deuses que existiam todos na época do Império Romano, Minerva, Netuno, Vênus, todos esses acabaram. Então a cultura politeísta praticamente desapareceu, não de todo, ainda existe. Existem muitas seitas e crenças que cultuam diferentes coisas da natureza. O povo de santo é assim, o candomblé cultua os orixás, são outros deuses. E temos que respeitar a todos. Então, as pessoas passaram a adotar o sistema monoteísta. No Ocidente, que se criou um Deus, e nos países muçulmanos é Allah, o Todo-Poderoso. E a gente vê muito falar aqui no Brasil que nessa nova cultura da morte, que seria uma coisa, espécie divinatória. Seu dia chegou e você vai morrer. Nada disso. A morte é um processo, é um prolongamento da vida. As pessoas nascem, ficam jovens, depois vão envelhecendo o corpo,
depois as células vão ficando mais fracas e vem a morte. Eu tenho 75 anos. Claro, não sou mais na época de jovens, os cabelos já estão brancos, os músculos já estão mais fracos, tenho cuidado de andar, etc. E, então, essa é uma tendência natural. Não há essa coisa divinatória que estabeleceu-se que, não, chegou o seu dia, você tem que morrer. Conversa fiada. É um processo natural e que não acontece só com os humanos, acontece com os animais, com os vegetais. Uma planta é assim, por mais que você regra, chega um ponto que, bom, os animais também. Qualquer animal, uns vivem mais do que outros, cavalo, boi, elefantes, rinocerontes, cabras, etc. Isso é um processo natural da vida. Então, eu quero dar 5 dicas da mão de Seramov, as 5 flechas diretas, flechas certeiras, para que vocês ou se orientem, ou tenham alguma noção do que seja isso, e não fiquem achando que a morte é uma coisa divinatória. Então, a primeira dica é exatamente essa. A morte é um estágio da vida. Vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Todo mundo morre. Pode ser que uns morram mais velhos do que outros, porque isso depende de uma doença, depende de um acidente. Mas não é que foi estabelecido por ninguém. Agora nós temos a pandemia do coronavírus. É uma situação relacionada à ciência, a uma patologia. E as pessoas estão morrendo, jovens, as pessoas mais velhas, as pessoas que têm comorbidades, pessoas que têm problemas no coração, os diabéticos. A segunda dica é a seguinte: a velhice tem muito a ver com o peso da consciência. Isso é importante. Se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa trabalhadora, se você é uma pessoa honesta, que só faz o bem, que você ajuda o próximo. É aquele ditado, sabe, de que, olha, deitei, botei minha cabeça no travesseiro com a consciência tranquila. Isso é sensacional. E ajuda a entender a morte e ajuda a entender o envelhecimento. Não queira fazer, você ou eu que já estou velho, o que você fazia quando era jovem, numa situação que você está hoje. Cada um no seu tempo. E a consciência é uma coisa importantíssima. Quer seja jovem, quer seja maduro, quer seja velho. Terceira dica: se você estiver doente, meu amigo, minha amiga, procure um médico. Não ache que seja uma coisa divinatória. Eu vejo muitas pessoas falarem que uma força divinatória está no comando. Rezar é bom, é ótimo orar, vale a pena, fazer prece é fantástico, mas o caminho é a medicina, procurar o médico, que é o médico que pode lhe ajudar. É o hospital que pode resolver seu caso. A quarta dica é prolongar a vida. Isso é um ponto interessante. Prolongar a vida. Como é que você prolonga a vida? Tendo uma boa alimentação, tendo uma alimentação saudável, evitar excessos, não beber com muita bebida alcoólica com muita intensidade, ter uma vida moderada, fazer exercícios, ter um acompanhamento médico, e aí você vai prolongar a sua vida. A idade média, as pessoas viviam 40, 50 anos. Aqui, até no Nordeste, aqui, na década de 50, a idade média era essa. Hoje, no Brasil, a idade média é de 73 anos. Em alguns países do mundo, já 90, 100 anos. Há uma quantidade enorme de pessoas vivendo bem com 100 anos,
no Japão e em outros países. Eu tenho 75 anos e me considero uma pessoa que já tive problema no coração, outras cirurgias, mas estou bem. Encaro a velhice com muita tranquilidade. E a quinta e última dica é: organize a sua morte. Pronto. Tem muita gente fazendo isso. Eu mesmo vou fazer a minha organização. Há cemitérios hoje que são chamados de centros mais modernos, chamados jardins, né? Jardim Acácia, Jardim da Saudade, Bosque das Margaridas, etc. Cada nome mais agradável, que você pode comprar e estabelecer o que você quer. Se você quer ser sepultado ou se você quer ser cremado. Isso é um ponto também importante, porque você resolve um problema que vai não deixar para sua família. E há também, não no Brasil ainda, mas clínicas que as pessoas que já estão no final de vida e que não tem mais solução e que praticam a eutanásia. Então, essas são as dicas de Seramov, dicas certeiras na cultura da morte. Espero que vocês tenham apreciado esse programa e dê um like, comentem, sugiram e até o próximo programa.